E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor. E a gente vai falar um pouco aí de uma política do MBL. Será que é o fim? Não é o fim do MBL? O que esperar depois que aconteceu com o Arthur Duval e tudo mais? Então solta a vinheta! De vinheta eu quero que a pessoa... MBL. E daí embaixo assim... Você fodeu que nem no GTA, tá ligado? Então, gurizada, antes de mais nada, meu nome é Renan, eu sou professor de Geografia, Atualidades, aí falo aqui nesse canal sobre algumas questões políticas e questões científicas também associadas às ciências humanas. Na descrição do vídeo aqui estão as minhas redes sociais, formas de apoiar o canal. Esse canal vive através de apoios, tá? Estou meio sumido porque a vida do professorado brasileiro até se adaptar aí no começo do ano, se ajeitar, né? Demora um tempo, mas agora está ajeitada e agora voltaremos com tudo. Então, até por isso o assunto, não é que ele ficou defasado, porque o que eu quero falar não é isso, mas eu vou partir do que aconteceu com o Arthur Duval, o Mamãe Falei, tá? Vocês devem saber os áudios que vazou do Arthur Duval, do Mamãe Falei. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Um react sobre esses áudios, onde é um áudio extremamente classista, né? Tem toda a questão de machismo ali envolvido no áudio, até um teor de misoginia ali, e tem a parte que vai pro lado classista e preconceituosa de um jeito muito sinistro, tá? Pois bem, o que está acontecendo com o Arthur Duval? O processo de impeachment dele está sendo aceito, né? Não sei se vai dar em nada. Eu, até o dia de hoje, acho que não vai dar. Eu acho que ele não vai deixar de ser deputado. Porque isso saiu de um contexto privado, foi, né? Então não sei, posso estar enganado. Acho que não. Mas o ponto é que a carreira política dele, por enquanto, morreu, né? Não sei se ele vai conseguir ressuscitar a carreira política dele aí, mas por enquanto está morto. O partido expulsou, o MBL rechaçou, etc, 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 tá? Uma coisa até meio esperado e ok, né? Até porque o cara fez uma série de besteiras, o mínimo que se esperava seria a coerência dessas instituições que abarcam o Arthur. Mas o ponto aqui é outro. O ponto aqui é para falar como funcionam as sociedades polarizadas em termos políticos. Como assim? O MBL ele foi fundado em 2014, eu acho que oficialmente, no Rio Grande do Sul, olha o meu estado aí, em São Paulo. Em 2014, até 2013, né? Começaram as manifestações, mas acho que oficialmente, assim, legalmente, em 2014. Ele vem com essa ideia de ser uma coisa de contracultura, até a galera da sociologia aí, o conceito do Habermas de contracultura, né? Para ser diferentão politicamente do que estava acontecendo ali, era uma galera jovem, que fazia militância na base, que vem e tenta e consegue dar corpo para outros jovens e começa a crescer, e daí outros políticos mais influentes acabam usando isso, tem aquela foto clássica com o Eduardo Cunha. Então o MBL ele surge assim... Eu não vou falar de forma espontânea, porque tem gente que diz que não, que ele foi financiado e tal, mas é uma juventude aí que quer ser de alguma forma contra a cultura política. Então, nesse contexto que o MBL surge, tá? Até aí tudo bem, até aí tudo ok, faz parte da democracia tu ter sempre esse contraponto. 2013, 2014 era mais ou menos esse o contexto. Acontece que esse contraponto começa a bater na Dilma de uma forma... não sei se desproporcional, mas começa a organizar uma série de manifestações, pedir impeachment da Dilma, organizar a galera, pedir impeachment, e isso começa a sofrer. Então o MBL começa a se inflar de um jeito que eles começam a ficar muito egocêntricos, e tem várias falas deles, nós derrubamos a presidente, não sei o que, etc, etc, etc. Acontece que paralelo a isso, tá, eles começaram a alimentar um grupo específico, que hoje a gente vem chamar de bolsonarismo, que talvez naquela época ali, 2013, 2014, 2015, ainda nem se conhecia por esse nome. O Bolsonaro ele era um cara muito outsider, que circulava em alguns grupos, tipo, esse cara fala o que eu penso e tal. Era mais ou menos isso. Mas o MBL dá munição para esse grupo, o MBL anda ao lado desse grupo até a eleição do Bolsonaro. E aqui cabe uma ressalva. O MBL diz que não, o nosso apoio ao Bolsonaro foi crítico, até pode ter sido crítico, não vou entrar nesse contexto, mas foi apoio, e todo essa raiva
ao PT que se alimentou, uma boa parcela se deve ao MBL também de ficar alimentando essa raiva ao PT. Se o PT é bom, se o PT é ruim, se eu gosto do PT, se o fulaninho gosta do PT, a Dilma, o Lula, isso nesse momento aqui não está em questão. Eu vou partir do princípio que para aquela época havia um grupo de pessoas insatisfeitas e elas foram protestar. É que isso faz parte da democracia. Sei que um monte de gente vai vir escrever aqui embaixo, ai que absurdo, mas isso faz parte da democracia, tá? O que talvez não faça parte da democracia representativa liberal, que é essa que a gente vive, é ficar alimentando esse ódio a um grupo específico de esquerda. E que assim, o MBL fala que era, né, nossa, a gente é a favor do Brasil livre, mas é basicamente um movimento anti-esquerda e tudo que a esquerda significa, tá? Beleza. Só que nessa disputa e nesse mundo que vai ficando polarizado, o mundo, né, nesse Brasil que vai ficando polarizado, o MBL, ao ter essa postura, ele ganha toda uma configuração, todo um apoio dessa direita política que a gente veio a chamar de bolsonarismo, tá? E daí acontece o quê? Bolsonaro assume o poder. Esse primeiro ano do Bolsonaro é um ano meio de namoro aí com vários setores da direita, até ele mesmo se acomodar, escolher quais setores da direita iam ficar, não iam. E o MBL começa, principalmente quando começa a pandemia, a se desvincular do bolsonarismo. Tá? Começa a se desvincular do bolsonarismo. Essa desvinculação do bolsonarismo do MBL vai se dando para tentar criar uma terceira via. E aqui que a gente começa a ter um problema que o próprio MBL criou. Ele fomenta a polarização e agora ele se apresenta com terceira via. Como terceira via, né? Ele, o apoio que eles deram ao Moro e tal. Obviamente que isso não tem como dar certo em termos políticos. Ou até tem, só que demora muito mais tempo do que essa eleição aqui. O que eu quero dizer com isso? Quando o Arthur foi pego, o áudio vazou e deu todo esse problema em cima do Mamãe Falei, se eles ainda tivessem apoiando o bolsonarismo, etc, 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 provavelmente esse cara não teria se ferrado tanto, politicamente falando, tá? Provavelmente. Porque tu tem um apoio de uma galera, tu tem um apoio ainda da internet, né? Que a direita bolsonarista na internet é muito forte. Teria esse apoio, assim, de narrativa, tá? O que acontece quando ele abandona o lado dele para tentar criar um outro lado, que pode estar do mesmo lado? Ah, eu não entendi. Tipo, ele abandona a extrema-direita do Bolsonaro, tenta criar um caminho mais à direita do MBL. Quando eles fazem isso, eles abandonam o bolsonarismo e a gente consegue ver o quê? O bolsonarismo ainda é forte, ainda dá uma série de narrativa, uma série de pauta na direita política. Então, para mim, o que aconteceu com o Arthur Duval mostra muito o enfraquecimento do MBL ao longo do tempo, tá? Porque eles não conseguem mais mobilizar as pessoas como eles mobilizavam, eles não conseguem colocar as pessoas na rua quando eles colocavam. Eles colocaram e mobilizaram as pessoas na rua naquela época por um contexto bem específico de raiva da Dilma e tal, e essas pessoas começaram a se organizar em volta do Bolsonaro. Então é nesse sentido que eu acredito que o MBL, enquanto movimento, ele tende a ficar cada vez mais fraco. Ele vai ser estudado muito na história do Brasil porque ele é o primeiro movimento de jovens a ter domínio de internet para política e tal, né? Isso é um fato, né? Mas eu acho que ele ele já perdeu a força, tá? E por ter perdido a força é o que a gente viu que acontece com o Arthur Duval e por sua vez, enfim, esse é um dos motivos que eu acredito que o Sérgio Moro não vai engrenar tanto. Eu acreditava no início que talvez uma terceira via até funcionasse assim como catalisador de votos, né? Mas não. Vendo isso que aconteceu com o Arthur aí, vendo o que acontece com o MBL, a gente vê ainda que essa criação de terceira via, primeiro que ela é muito fragmentada. Tem uma terceira via ali cirista e uma terceira via MBL e elas não vão conversar, não vão se juntar. Então eu acho que esses exemplos aí do MBL, do Arthur Duval, a gente sai desse exemplo, leva para cima lá, a gente vê que na verdade essa disputa eleitoral vai ser polarizada realmente entre o Bolsonaro e o Lula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu tô com isso na cabeça um tempão para falar, faltava tempo, né? Por isso que eu acho que é meio fora do tempo, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado, escreva aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso, tá? Não esquece de curtir, manda para um amigo esse vídeo que gosta desses assuntos, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!